Vou começar então e vou começar por agradecer profundamente a este agrupamento da Alumni que tem levado as várias sessões semanais até esta e que está cheio de energia para continuar a levar as sessões com o ritmo semanal. Por isso, muito obrigada ao agrupamento da Alumni. Nós temos uma relação muito estreita com todos os nossos mais de 6.000 antigos alunos e é um gosto saber que podemos contar com eles da mesma maneira que eles podem contar connosco. Depois queria também agradecer ao João Valentim, faz favor João Valentim, de levantar o braço, etc. E vou agradecer ao João Valentim porque ele vai dar suporte a esta sessão e por isso peço que as perguntas que queiram fazer ao Carlos que o façam de modo privado para o João Valentim. Porque é que peço que seja de um modo privado? Para que nós não nos distraiamos tanto enquanto estamos a ouvir o Carlos e assim o João vai recolhendo todas as nossas perguntas, dúvidas, comentários e no final poderá fazer um wrap-up das perguntas e dialogar com o Carlos. Por último, também agradecer muitíssimo ao Carlos a sua disponibilidade para partilhar connosco o pensamento e principalmente porque o seu pensamento é muito caro à AES. Quer o seu pensamento sobre Portugal, quer o seu pensamento sobre a Europa, quer o seu pensamento sobre o mundo, diria eu. Por falar em mundo, fazia uma pequena apresentação do Carlos Moedas, já que faço pequena porque é conhecido de muita gente, apenas para dizer que nasceu em Beja e é como se costuma dizer, nasceu para o mundo, porque é verdadeiramente um cidadão do mundo. Depois licenciou-se em Engenharia Civil pelo Técnico, boa pessoa, licenciada em Engenharia pelo Técnico é com certeza boa pessoa, diria eu, e depois o último ano foi já feito na Escola de Pontes e Caminhos de Ferro de Paris e 5 anos mais tarde vai para os Estados Unidos para fazer o seu MBA na Harvard University. A carreira profissional levou a vários países, a viver em vários países, entre os quais França, depois passou por Londres, antes de regressar a Portugal. Em Portugal também trabalhou em vários setores, que vou escusar de dizer, e vou dar o salto para 2011, quando integrou a equipa portuguesa que negociou com a União Europeia e o FMI o Programa de Ajustamento Económico e Financeiro. Programa esse que viria a ficar responsável pela sua coordenação já enquanto Secretário de Estado. Em 2014 é nomeado membro da Comissão Europeia, responsável, como muitos nos lembramos, pela investigação, inovação e ciência. Desse período, enquanto Comissário da União Europeia, destaco um programa grande, dos maiores, diria eu, de ciência e inovação, muito ligado ao Open Innovation, tema que lhe é muito querido e ao qual acaba por, mais tarde ou durante esse período, acabar por escrever um artigo em coautoria com o criador do próprio conceito de Open Innovation, Henry Schesberg. Outro ponto interessante durante o seu mandato como Comissário Europeu é também a arquitetura da proposta para um futuro programa do horizonte da Europa, mais ou menos a rondar os 100 mil milhões de euros e que entrará em vigor, assim estimamos, em 2021. Em janeiro deste ano, de 2020, toma posse como membro executivo do Conselho de Administração da Fundação Carlos de Gulbenkian, local onde se encontra, como nós todos podemos ver neste momento. Recebeu várias distinções, entre os quais é interessante o facto de ter sido o mais eleito membro da Academia de Engenharia de Portugal e depois também várias medalhas de ouro, foi membro honorário da Academia de Ciência Africana. Em 2016 recebeu um doutoramento honoris causa pela Universidade de Cork, na Irlanda, e também em 2018 o doutoramento honoris causa pela Escola Superior de Comércio de Paris. Carlos, é um prazer recebê-lo aqui na AES,
nestas circunstâncias interessantes, neste período não menos interessante e desafiador. Estamos todos muito curiosos e interessados de o ouvir, por isso vou-me calar, vou colocar-me em mute para o ouvir com toda a atenção, está bem? Obrigado, Carlos. Então, muito obrigado, um grande obrigado especial, obviamente, à senhora professora Fátima Carioca, mas também ao professor José Ramalho Fontes, que conheço também desde há muito, e dizer-vos que tenho, obviamente, um carinho muito grande pela vossa escola. Talvez tenha sido realmente dos sítios que mais fui, mesmo como comissário, fiz várias palestras aí, físicas, e esta é a primeira vez que estou convosco digitalmente, mas faço com grande gosto, porque tenho um grande alinhamento com aquilo que são os valores da vossa escola. Vivemos realmente uma crise sem precedentes e que nós próprios ainda nem temos a noção daquilo que esta crise vai ser. E talvez o que mais me impressionou foi que durante esta crise, não sei se aperceberam, 2 grandes homens da Europa vieram do alto dos seus 94 anos, Jacques Delors, por um lado, e Valéry Giscard d'Estaing, falar. E Jacques Delors disse e avisou que poderíamos estar num momento em que a Europa está num perigo de morte. E eu achei que realmente ver que aqueles que criaram a Europa, que tiveram um papel de visionários da Europa, virem avisar a nossa geração que estamos perante um perigo de morte, é algo de muito forte e que devemos refletir. E hoje queria-vos falar exatamente sobre isso, não só daquilo que propus como título, que a resposta, qual foi essa resposta da União Europeia ao Covid, mas acho que vos queria também deixar uma visão sobre o futuro da Europa, o que é que eu penso que esta Europa vai ser depois desta crise, o que é que eu acredito e onde é que eu vejo aqui a luz ao fundo do túnel. Mas para falarmos do futuro não há nada como começar por falar do passado. Aprender com o passado é essencial para olhar para o futuro, tomar as decisões corajosas no presente, para depois poder, de certa forma, fazer aquilo que eu chamo acelerar o futuro. Mas olhemos para o passado, com alguma, diria eu, com algum otimismo nesse olhar para o passado. Eu vivi a crise financeira, a última crise, e se me disserem o que é que eu aprendi nessa crise, aprendi 2 coisas fundamentais. A primeira é que quando estamos perante uma crise temos que agir com grande velocidade, rapidez, e ao mesmo tempo temos que responder com grande escala. E aquilo que falha na crise de 2008, quando a vivemos, foi a incapacidade da Europa responder com essa rapidez, com essa velocidade. Lembram-se que a crise começou em 2008, mas o Banco Central Europeu demorou na altura 4 anos, até 2012, para atuar com a coragem e a escala que nós necessitávamos. É bom olhar para trás e pensar que o Mário Draghi, quando ele diz a frase do whatever it takes, essa frase é de 26 de julho de 2012. Portanto, já tinham passado 4 anos do início da crise. Se olharem para aquilo que estamos a viver hoje, é muito melhor. Nós conseguimos em poucas semanas, em poucas reuniões do Eurogrupo, ter uma primeira resposta de escala e agora estamos à espera da segunda fase. O que é que foi essa primeira fase? Bom, primeiro que tudo foi o BCE, que realmente não demorou 4 anos, demorou poucas reuniões e veio imediatamente com um pacote de compra de dívida de 750 mil milhões, de 750 billions, e esse pacote, para além do valor, ele veio expandir o tipo de ativos elegíveis e veio exigir menos colateral do que exigia anteriormente. E o Eurogrupo responde também com grande velocidade, dizendo então se o BCE fez 750 mil milhões, nós vamos já começar nesta primeira fase com 540 mil milhões.
E ele escolheu 541 milhões, como sabem, foi, por um lado, a utilização da linha de crédito do BCE, do Mecanismo Europeu de Estabilidade, peço desculpa, e, por outro lado, os 200 mil milhões do Banco Europeu de Investimento, com, obviamente, aquilo que foi a proposta da Comissão, e muito bem, dos 100 mil milhões para um resseguro do desemprego. E este ponto é muito importante porque é a primeira vez que a Comissão Europeia lança, com o apoio aqui dos Estados-membros, uma iniciativa sobre o desemprego deste montante. Fomos muitas vezes acusados na Comissão de nada fazer em relação ao problema do desemprego, esquecendo-se, ou muitas vezes, esquecemos que a Comissão não tinha qualquer possibilidade de fazer ou tomar medidas em relação ao emprego, porque isso é um poder dos Estados-membros e não da Comissão. E isto abriu uma janela em que a senhora Merkel disse, muito subtilmente há 2 semanas, antes da reunião do Conselho Europeu, reparem, se a Comissão pode aprovar estes 100 mil milhões, através do artigo 122 dos tratados, nós também podemos pensar no lançamento futuro de algum tipo de eurobonds, porque o artigo 122 diz que quando um Estado está em calamidade, está a atravessar algo de único, os Estados-membros podem ter essa atitude solidária entre eles e dividi-la entre todos. E isso eu acho que foi um passo muito grande. Onde é que eu acho que nós estamos um bocadinho, de certa forma, stuck ou entalados? É que o mais importante nesta crise vai ser a segunda fase. E a segunda fase vai ser a recuperação. E aí o que aconteceu foi que os chefes de governo e os chefes de Estado, de certa forma, chutaram para canto. O que é que eles disseram? Os franceses tiveram a ideia do Fundo de Recuperação. Mas depois, na decisão do Conselho Europeu, essa decisão ficou muito vaga. E voltaram a passar a bola para a Comissão, em que disseram, bom, como vocês vão ter que apresentar uma proposta do quadro plurianual, ou seja, aquilo que nós chamamos o orçamento da União Europeia, dos programas da União Europeia, que, relembro, é um orçamento para 7 anos, normalmente, que é um orçamento que corresponde a 1 trilhão de euros e que são os tais 150 mil milhões de euros anuais que temos nos vários programas da ciência, da agricultura e outros. E aqui o que é que o Conselho diz? Não, então agora o que vocês fazem é lancem uma ideia de um orçamento da União que fosse muito superior para criar o tal fundo de recuperação. Mas isto tem um problema, é que se o orçamento da União é mais ou menos 1% do Gross National Income, aquilo que nós estamos aqui a falar é mais do que duplicar esse orçamento. Porque se olharmos, os Estados Unidos lançaram um plano de 2 trilhões de dólares. O Thierry Breton e o Paolo Gentiloni vieram e bem dizer que este fundo de recuperação teria que ser pelo menos 10% do PIB da Europa. O PIB da Europa são 15 trilhões. Aqui, quando digo trilhões, estou a falar de 10 elevado a 12, numa linguagem mais anglo-saxónica. Estes 15 trilhões, 10% seriam 1,5 trilhões. Ora, nós estávamos aqui a multiplicar por 2,5 aquilo que é o orçamento da União. Com um problema é que a máquina dos programas da União é uma máquina que tem muito de bom, mas tem muito de burocrático. E aquilo que vai ser necessário para esta recuperação, cá está, é a escala e a rapidez. E a rapidez é conseguir distribuir este dinheiro pela indústria e a capacidade de o fazer muito rapidamente. E eu não sei se indo pelo caminho do quadro plurianual, se isso é a solução. Vamos ver qual vai ser o resultado desta proposta da Comissão no princípio de maio, mas ela é crucial para a resolução do problema. E eu acho que a Comissão, no fundo, foi apanhada aqui de surpresa. A senhora von der Leyen estava a lançar o seu grande programa
do Green Deal, e realmente foram apanhados de surpresa, mas conseguiram dar a volta. Eu acho que a Comissão conseguiu dar a volta, conseguiu reposicionar-se nas instituições europeias, e eu ouvi durante estes tempos, com grande paciência, muita informação falsa sobre aquilo que tem sido o papel da Comissão, que me deixou muito triste, porque no fundo víamos por essa Europa fora, Estados-membros a mostrarem fotografias dos aviões chineses a trazerem máscaras e material para a Europa. A Europa, em janeiro, mandou 55 toneladas de material para a China. A França mandou mais máscaras para a Itália do que a China, mas isso não aparecia. Mais uma vez, cá está o ataque à Europa. Por isso eu penso que vamos esperar agora que a Comissão Europeia venha com esta proposta, mas se ela não for deste tipo de escala de 10% do PIB europeu, teremos problemas. Mas eu diria que isto é, no fundo, a parte do choque económico, que vai ser muito grande, mas ela não nos pode deixar de não refletir, ou de não podemos refletir aqui no futuro para além da economia. E o que é que eu quero dizer? Primeiro, acredito que a Europa avança sempre para mais Europa. Sempre foi assim. A Europa avançou sempre com as crises. Mesmo na última crise, podíamos dizer não, mas na última crise foi um desastre e a Europa perdeu os populistas. Não, a Europa na última crise reforçou-se. Criámos, não sei se recordam, na União Bancária, um sistema europeu de resolução de bancos. Não existia, ao nível europeu passou a existir. Um sistema de supervisão bancária, a nível europeu, também não existia. O mecanismo europeu de estabilidade. Quando em Portugal tivemos os fogos, isso foi o trigger para lançar pela primeira vez na Europa um serviço de proteção civil europeu, que se chama RescueU. Ou seja, antes dos fogos em Portugal, nós, quando tínhamos uma calamidade ou uma grande adversidade, os países tinham que se entreajudar e a Comissão era coordenadora. Depois da crise em Portugal, a Comissão passou a ter os seus próprios aviões, o seu próprio material, para além dos países. Portanto, a Europa avança sempre entre crise, caos, tensão e solução. Crise, caos, tensão e solução. E eu acho que o que é interessante aqui pensarmos para o futuro da Europa é olharmos exatamente para estas tensões. Porque são as tensões que levam às soluções. E aquilo que vos queria hoje deixar aqui era um bocadinho a ideia, ou aquilo que eu analiso como estas tensões que vivemos e o que é que elas nos podem trazer. Primeiro, temos aqui uma tensão típica nas crises europeias entre o nacional e o supranacional, entre o nacional e o europeu. Esta tensão, no fundo, como é que ela se está a transformar? Estamos, no fundo, num mundo que já tinha começado e que tinha laivos de protecionismo, para um mundo em que temos o perigo de partirmos para aquilo que o Pascal Lamy chamou há poucos dias no Le Monde, o precaucionismo. O protecionismo sendo como é que nos defendemos ou como é que os produtores se defendem da concorrência, e o precaucionismo vai ser como é que protegemos o consumidor de todos os riscos. Esta é a ideia de uma sociedade sem riscos. E aquilo que nós estamos a ver nesse movimento é que, se olharem o protecionismo, historicamente foi feito através de direitos aduaneiros. Há 50 anos, os direitos aduaneiros eram 50% do preço de um produto. Hoje, em média, no mundo, são 3%. O que é o precaucionismo? São barreiras não tarifárias. Barreiras não tarifárias ao preço. E, neste momento, aquilo que vai acontecer é que essas barreiras vão aumentar. Portanto, o papel da Europa vai deixar de ser de baixar, de certa forma, os direitos aduaneiros para zero e passará a ser harmonizar esta precaução. E isto é muito importante porque este precaucionismo, que é uma espécie de pode nos levar realmente a uma crise. Esta tensão vai levar aqui a algo positivo, é que Bruxelas é, de certa forma, o maior especialista em
conseguir harmonizar regras. Vejam o Data Protection, vejam aquilo que fizemos durante estes anos, foi a harmonização de regras. E, portanto, aquilo que estamos a ver aqui é como é que aqueles que estão fora da Europa, o caso do Brexit, vão lidar com um mundo em que todos vão tentar aumentar as regras uns contra os outros. E, portanto, a Europa servirá aqui, espero eu, como um líder nessa harmonização para evitar este excesso de precaucionismo. Olhei antes de falar convosco sobre qual é hoje o valor destas barreiras não tarifárias nos nossos produtos. Em geral, em média no mundo é 15% do preço. Portanto, estas barreiras não tarifárias já são muito superiores àquelas que são as barreiras aduaneiras. E daí a importância daquilo que é o papel do comércio no comércio mundial da própria União Europeia. O segundo efeito, que eu acho que criou uma tensão e que também vem jogar a favor da Europa e daqueles que gostamos da Europa, é que, apesar daquilo que vimos em relação aos populismos até esta crise, não sei se repararam, mas os populistas saíram um bocadinho de cena. É muito difícil para uma Marine Le Pen, é muito difícil para um Wilders e outros virem dizer que o problema que temos aqui pode ser resolvido a nível nacional. Portanto, a narrativa do populismo, ela não serve porque as pessoas percebem que a maior barreira ou a maior fronteira que temos aqui é a fronteira entre o vírus e a pessoa, e não entre os países. Os países têm que estar coordenados. E a União Europeia, eu acho que vai ter aqui uma oportunidade, e eu escrevi uma carta em conjunto com o presidente Giscard d'Estaing antes do Conselho Europeu, a pedir exatamente maior poder na União Europeia para a coordenação a nível da saúde pública sempre que tivermos pandemias. E, portanto, o efeito desta tensão será que os povos europeus vão ou não dar mais poder à União Europeia para a coordenação em tempos de crise. O problema que tivemos foi que a própria União não podia sequer decidir o que era um lockdown a nível europeu. Cada país fez exatamente o que queria sem dar explicações. E, portanto, a questão aqui não é que a saúde seja uma prerrogativa da União Europeia, porque não pode ser. Aliás, nos Estados Unidos a saúde também não é federal, é a nível de cada Estado, mas quando há uma pandemia, o presidente dos Estados Unidos pode atuar de uma maneira que, no caso da Europa, nós não temos. E, portanto, eu acho que vamos ter aqui, penso eu, mais Europa nestes sistemas de coordenação. Onde é que virá a seguir? Defesa e segurança. Serão os novos, vá lá, direi eu, capacidade de coordenação da própria Europa. Depois temos esta tensão entre o físico e o digital. E esta tensão entre o físico e o digital tem muito a ver com aquilo que eu mais gosto na vida, que é falar da inovação. E a Fátima falava que eu escrevi um artigo aí há uns tempos com o Henry Chesbrough, que é o pai do Open Innovation, que foi meu professor há exatamente 20 anos, professor de inovação há 20 anos em Harvard Business School, e telefonei-lhe no outro dia, e ele, sempre com aquela positividade, eu dizia-lhe: "Oh Henry, mas o que é que se vai acontecer agora aqui? O que é que tu me dizes sobre a inovação?" E ele dizia-me: "Ó Carlos, numa pandemia, numa crise, o preço da inovação baixa sempre. Vamos inovar mais e vamos fazê-lo sem recursos." E aquilo que hoje está a acontecer é exatamente isso. As pessoas estão a inovar mesmo sem capital. E, portanto, isso vai ter um empurrão, seguramente, naquilo que é a capacidade de inovação. E a mesma coisa com aquilo que é a abertura, o tal Open Innovation. O que é que nós vimos nos últimos tempos? O número de artigos na área do Covid, hoje são mais de 5.000 artigos. Esses artigos foram escritos por 8.000 cientistas à volta do mundo. Não sei se viram há pouco tempo, o White House Science and Technology Office fez com que todos os artigos científicos de medicina
nos Estados Unidos estejam em regime aberto para toda a gente e em formato de leitura, e portanto vamos ter aqui um empurrão extraordinário de aceleração no Open Innovation, no Open Science, e vamos sem dúvida passar tempos aqui de maior inovação. Maior inovação como? Se repararem, nós tivemos durante anos resistências muito grandes à inovação em certos setores. Os professores não acreditavam no online, muita gente não acreditava que isso seria o futuro, havia uma resistência das escolas secundárias, de muitas universidades. Os médicos, de certa forma, poucos acreditavam na telemedicina e nós próprios não acreditávamos no teletrabalho. Aliás, fazíamos viagens que eram completamente estapafúrdias, porque nós não precisávamos de ir um dia a Madrid, podíamos fazer uma teleconferência e nunca o fazíamos. E, portanto, eu acho que vamos ter aqui um avanço enorme em 3 áreas: a educação, a saúde e o trabalho. E essa aceleração vai ser extraordinária, porque nós, basicamente em semanas, aceleramos décadas. E esta crise vai fazer, de certa forma, que vamos dar maior valor àquilo que é humano, mas vamos cada vez mais utilizar o digital. Eu acho que isso é algo que nós vamos ver cada vez mais no futuro. O que é que eu vejo aqui como perigo? Vejo como perigo esta tensão entre a liberdade e o controle. Vivemos um momento de fracas lideranças, mas mesmo assim as melhores lideranças estão na Europa. E até agora temos visto é que os ditadores estão a utilizar esta crise para conseguir fazer e controlar as pessoas. E portanto a Europa terá que ser o centro de tudo isto. Eu peço desculpa, sem querer. E, portanto, nós temos aqui uma oportunidade na Europa de conseguir liderar uma ideia de cidadão decisor e não de Estado controlador. E deixava-vos com as palavras de Dom Manuel Clemente, que ainda no último fim de semana disse que esta pandemia é uma oportunidade para reforçar a democracia. E verdadeiramente acredito nisso. Acho que podemos reforçar a nossa democracia. E, portanto, deixávamos com estas palavras, mas agora passávamos, talvez, para as perguntas e respostas que são mais interessantes. Obrigado, Engenheiro Carlos Moedas. Boa tarde a todos. O meu nome é João Valentim, da AESE, e venho aqui com a missão ingrata tentar transmitir as perguntas que recebemos. Começo com uma pergunta que é o receio de muitos observadores. Existe este receio que esta crise venha a ter consequências efetivas na coesão da União Europeia, se fundamentam nas opiniões de alguns líderes políticos e, verdade seja dita, na natureza humana, que tende a privilegiar o interesse próprio contra o terceiro. Partilha estes receios da ameaça à coesão da União Europeia, como se podem combater? Isto é uma pergunta que foi feita, já abordou vários destes temas, não deixa de ser interessante. Em segundo lugar, falou que numa crise temos que agir com rapidez e em grande escala, e que em 2008 isso não aconteceu. Será que a um nível nacional tem havido essa rapidez? Não terão alguns apoios uma grande carga burocrática que demoram a sua eficácia a chegar às empresas? Portanto, se calhar começo por deixar estas duas perguntas, depois mais teremos. Muito obrigado. Eu acho que estes são os grandes, temos aqui vários testes, não é? Temos o teste da coesão da União Europeia e aqui eu penso que é esta ideia que obviamente estamos perante um perigo, esse perigo é grande, mas se olharmos também temos aqui esta oportunidade, a oportunidade de mostrar aos cidadãos que estes problemas e outros futuros nunca poderão ser resolvidos Estado a Estado.
E, portanto, nós vamos ter que definir as funções do Estado, as funções daquilo que são as instituições atuais, para, de certa forma, dar às pessoas as soluções a problemas que os próprios Estados nunca vão resolver. E a pandemia, um bocadinho como o Brexit, eu acho que o Brexit veio acordar, de certa forma, às pessoas que a maneira de resolver os problemas não era deixar a União Europeia, e teve um efeito vacina. Também aqui as pessoas podem, de certa forma, perceber que aquilo que estamos a ter é a impossibilidade de resolver algo porque estamos a tentar resolvê-lo a nível local e não a nível supranacional. Obviamente que a solução local, ela é essencial os hospitais, é essencial dar essa resposta, mas se ela não for coordenada a nível europeu, então ela não serve. E, portanto, a coesão da União Europeia pode daqui, de certa forma, bem explicado, é uma oportunidade de explicar às pessoas a razão pela qual há poderes que têm que estar a um nível supranacional e que isso não tira nada à nossa soberania. Não tira absolutamente nada à nossa soberania, porque a soberania de todas as formas, a soberania partilhada, traz-nos mais soberania do que a soberania não partilhada. Se nós não partilharmos esta soberania, não resolvemos este problema. Nós vamos ter que a partilhar. E, portanto, eu acho que isso trará aí. Depois, a rapidez e a escala, temos o nível europeu e o nível dos países. Aqui eu penso que houve países que agiram rapidamente e outros não. Se tivesse havido uma coordenação a nível europeu, teria havido uma resposta muito mais rápida e coordenada. Acho que Portugal tivemos muito bem e agimos com grande rapidez e conseguimos tomar as medidas antes dos outros, mas muitos Estados não tomaram porque hesitaram e que, se tivessem tido uma coordenação a nível europeu, não teriam hesitado da mesma maneira. E, portanto, eu acho que aqui, mais uma vez, a rapidez e a escala não foi a que nós pensávamos, porque exatamente não estávamos coordenados a nível europeu. E é muito difícil, num problema como este, um Estado, sobretudo em países pequenos, a Lituânia, a Letónia, a Eslováquia, ter uma capacidade imediata de responder sem ter uma regra europeia ou pelo menos um poder europeu que ajude. E, portanto, vamos ver. Agora, obviamente que isto é o cenário positivo. O cenário negativo é que entramos numa altura de cada vez um maior protecionismo em que todos decidimos fechar as fronteiras. Mas não me parece que isso vá acontecer, sinceramente. Acho que vamos ter aqui um momento de reflexão, mas não fecharemos, pelo menos a nível dos países da Europa. Eu acho que haverá um fechamento ou uma volta ao protecionismo da própria Europa em relação aos outros. E aqui aquela ideia do Pascal Lamy é interessante, porque aqui o precaucionismo ou a precaução vai ser que nas cadeias de valor nós vamos dizer, olha, em vez de ter só uma fábrica na China, eu quero ter uma na China, quero ter uma em Portugal e quero ter outra noutro país, quero estar precavido. E, portanto, vamos ter aqui um efeito. Portanto, vai haver, em relação à Europa, eu penso que um efeito de reforço da União Europeia. Espero, obviamente, isto, eu sou bias e sou um apaixonado pela Europa, portanto, obviamente, quem é anti-europeu pode fazer uma interpretação contrária, mas eu acredito que sim. Muito bem. Muito obrigado. Engenheiro Carlos Moedas, mais perguntas. Como espera a resposta das empresas portuguesas na retoma em termos de investimento? Será no formato pré-Covid ou num alinhamento com o Green Deal e o desenvolvimento sustentável dos países e do mundo? Isto é um tema. Claro. Por outro lado, outro tema levantado, qual é que é a sua opinião sobre as diferenças que teremos do ponto de vista económico, as medidas de lockdown nos países da Europa? Que diferenças de competitividade teremos? E por fim, uma terceira pergunta num tema diferente, mas que lhe é querido. O que é que pensa do 5G na aceleração do digital e nos vários temas que falou, do físico e digital, daquela aceleração que falou? Uhum. Muito bem. Eu acho que a resposta, vamos lá ver, nós não queremos voltar
para a economia do passado. Eu penso que quando nós vemos hoje a ligação que temos em relação ao que é o meio ambiente e os vírus, e que no último mês houve mais de 500 artigos científicos sobre estas ligações entre aquilo que estamos hoje a fazer ao ambiente e a criação de vírus, muitos destes vírus criados exatamente pela destruição, a desflorestação em várias partes do mundo, em que o homem fica mais próximo dos animais e, de certa forma, o contacto leva à transmissão destes vírus. Ninguém deverá pensar que vamos voltar para uma economia linear como tivemos no passado. A ideia aqui é uma resposta de irmos para uma economia circular e sustentável e aproveitar, de certa forma, a crise para apostarmos nessa economia verde e circular. Se olharmos para aquilo que são hoje os stakeholders e virmos os movimentos que estão a acontecer, eu penso que os próprios acionistas vão exigir que isso seja feito assim, que vamos começar a investir cada vez mais em empresas do setor, seja da economia circular, seja da green economy. E quando olhamos tanto para os postos de trabalho, eu costumo comparar muitas vezes e dizer, há 6 milhões de pessoas na Europa que trabalham na economia verde e há 2 milhões de pessoas que trabalham nas fábricas de construção automóvel europeias, em termos da Ford, da Volkswagen, sobretudo da Volkswagen, na Alemanha e todas as marcas alemãs. Portanto, há muito mais hoje pessoas e cidadãos que trabalham na economia verde do que naquela que é a indústria mais conhecida e mais tradicional alemã. E, portanto, eu penso que isso vai nos ajudar a um reposicionamento. Depois, em relação ao lockdown, aqui é difícil dizer, porque nós deveríamos estar a coordenar entre os vários países europeus como é que vamos sair deste lockdown. Aquilo que vimos foi que tivemos aqui efeitos descoordenados, por exemplo, a Suécia, que seguiu um caminho completamente diferente, e portanto nós próprios ainda não temos dados para definir e para saber qual foi a melhor estratégia neste lockdown. Obviamente que países como Portugal conseguimos limitar muito ao princípio, portanto ficámos melhor, mas temos um custo económico fortíssimo e portanto vamos ter que, obviamente, para salvar vidas, as vidas não têm valor económico, nós temos que salvar vidas. Mas as estratégias de lockdown, acho que daqui a uns anos vamos ter que olhar para trás e pensar e medir aquelas que foram ou que tiveram mais sucesso e menos sucesso e depois daí aprender para o futuro. Mas vamos ter que continuar, sem dúvida, nos próximos meses, com muito cuidado. Eu penso que vamos ter que ir abrindo a economia devagar, mas não temos outra escolha. Eu hoje, por acaso, falei com o presidente da empresa que vai lançar a primeira vacina, que é Moderna, que é uma empresa de um francês em Boston, que vai ser a primeira vacina baseada no RNA, ou seja, em vez de ser no DNA, no RNA. Portanto, não é uma vacina em que se vai, no fundo, pôr a doença na pessoa. A vacina tradicional é pôr um bocadinho da doença, injetá-la na pessoa. A vacina, estas novas vacinas do RNA, são em que o mensageiro do RNA vai levar à célula a mensagem para ela produzir os anticorpos. As expectativas deles é que em setembro já poderão estar a vacinar o pessoal médico e nos hospitais. E são excelentes notícias para o futuro. Portanto, eu penso que talvez venhamos a ter nas próximas semanas boas notícias do lado da ciência e da mesma maneira que esta paragem nos fez pensar que o mundo nunca mais ia ser igual, que poderíamos estar aqui numa visão negativa, eu acho que agora vamos ter aqui algumas partes positivas e a resposta só pode vir da ciência, não tenham a menor dúvida, sem vacina não temos solução, mas esta penso que vai chegar em breve. E depois a última pergunta, ia só aqui perguntar ao João Valentim, tinha a ver o que é que eu pensava aqui do 5G e como é que vai ser. Bom, no 5G nós temos aqui
não, o 5G é uma história muito interessante porque no fundo nós estivemos à frente de tudo o que foi a revolução dos sistemas operativos na altura com o GSM. A Europa estava muito à frente dos Estados Unidos. Para aqueles que viveram nos Estados Unidos como eu nos anos 90, 2000, sabiam que telefonar de um estado para o outro de telemóvel na altura era uma coisa caríssima, com poucos telemóveis. Os americanos não tinham muitos telemóveis, na Europa nós já tínhamos imensos telemóveis, portanto nós conseguimos criar o standard do GSM. Depois perdemos a batalha e agora temos que voltar a ganhá-la. Eu não quero acreditar como europeu que não consigamos ter um standard europeu de 5G e que estejamos dependentes ou da China ou dos Estados Unidos. É bom perceber que nós na Europa ainda temos, de certa forma, todo o backbone dos sistemas de comunicações são europeus, ou seja, as antenas, mesmo nos Estados Unidos, as antenas dos telemóveis são de empresas europeias, não são de empresas americanas. E, portanto, nós temos aqui, com esta guerra entre os Estados Unidos e a China, uma oportunidade de conseguir desenvolver o nosso próprio standard de 5G. Obviamente isto vai ser muito difícil, porque os chineses já estão muito à frente, mas não vejo porquê e porque é que não o conseguiríamos fazer. Os investimentos que estamos a fazer a nível, ou que estávamos na altura na Comissão Europeia, estávamos a falar de um projeto de 1 bilhão de euros para o desenvolvimento do 5G. Vamos ter que aproveitar a crise para apostar cada vez mais no 5G. Portanto, nesse aspecto, continuo, de certa forma, um otimista inveterado e acredito que ainda vamos conseguir dar a volta e que não deveríamos ficar dependentes dos outros, seja dos Estados Unidos, seja da China. Eu vou deixar aproveitar e levantar aqui mais umas questões, enquanto aqui a nossa querida Dine não manda terminar, mas vou aproveitar. Engenheiro Carlos Moedas, fica claro, referiu aqui uma pergunta, que o bloco americano e chinês têm uma agilidade que a Europa não tem. Como acha que a Europa vai lidar com o problema dos fluxos migratórios que vão agravar com os problemas que pode haver em mercados próximos como a África? E ainda deste tema, como é que nós vamos gerir na Europa o tema demográfico para este efeito maior protecionismo da Europa? E qual o papel de Portugal no meio disto? Isto por um lado. Por outro lado, como é que seria possível na União Europeia, pandemias e os posicionamentos das várias direções de saúde pública foram tão dispares? Podemos começar a esperar que a União Europeia tenha uma coordenação de soluções a outros, não só estes desafios de saúde pública, mas a outros desafios como, por exemplo, do clima? Isto é o segundo tema. Em terceiro lugar, deixo ainda mais um tema que foi levantado. Estando numa economia de informação, pode a Europa utilizar estratégias antecipativas e procurar planear por cenários, sabendo que neste caso não havia qualquer tipo deste planeamento e possibilidade de prever? Como é que se pode inovar assim, e tocando na sua intervenção, nos setores da defesa e segurança? Portanto, recordando em primeiro lugar o tema do bloco chinês e americano e os desafios que há da migração e do tema demográfico na Europa. Em segundo lugar, como é que pode haver uma coordenação europeia, não só do ponto de vista de saúde pública, mas noutros desafios como o clima. E em terceiro lugar, como é que do ponto de vista de economia de informação pode haver aqui uma antecipação, como é que se pode inovar e em particular nos setores da defesa e da segurança. Tem aqui muito com que... Muito bem. Então, vamos começar aqui pela China e Estados Unidos. A verdade é que quando nós olhamos para a demografia, eu no outro dia olhava para, no ano em que eu nascia, em 1970, a população no mundo era mais ou menos 3,7 mil milhões de pessoas.
hoje somos 7,5 mil milhões. Nesse aumento de 4 mil milhões de pessoas, praticamente não há europeus. Ou seja, o crescimento entre 3,7 e 7,5 tem apenas um aumento que não chega a 500 mil europeus. Tudo o resto é fora do mundo, é fora da Europa. E, portanto, nós temos um problema demográfico que, estranhamente, só pode ser resolvido de duas formas muito óbvias. Ou a natalidade ou a imigração, não é? Portanto, ou temos mais filhos, ou se não temos mais filhos, temos que importar pessoas. E, portanto, é por isso que é muito, diria eu, é terrível quando nas discussões, sobretudo, não em Portugal, mas noutros países da Europa, sobre os fluxos migratórios, quando nós precisamos de mais pessoas na Europa. Aliás, o Trichet, há uns tempos numa conferência, dizia o crescimento dos Estados Unidos em PIB comparado com o da Europa, se retirarmos o crescimento populacional nos Estados Unidos, basicamente a Europa cresceu mais do que os Estados Unidos. Ou seja, o efeito do crescimento populacional foi aquilo que diferenciou os Estados Unidos em crescimento em relação à Europa. Portanto, estamos aqui a falar em volume no crescimento populacional como um driver do crescimento do PIB, que nós na Europa não temos. E, portanto, nós temos que nos posicionar nesta guerra que está a existir hoje entre a China e os Estados Unidos com as nossas mais-valias. Aquilo que eu vejo é que a mais-valia da Europa tem sido sempre na indústria do conhecimento. A Europa foi raramente, ou nos últimos 2000 anos, a Europa só foi o centro do mundo, nos últimos 300 anos. E aquilo que levou a Europa ao centro do mundo começou com os navegadores portugueses, em 1400, quando os chineses deixaram de navegar e de conhecer o mundo, porque os chineses estavam muito mais avançados do que nós em 1400, na altura com o general Zheng He. Depois tivemos os navegadores portugueses e a Revolução Industrial, e isso é que nos posicionou no centro do mundo. Portanto, se nós apostarmos na ciência e na inovação na Europa, nós vamos continuar, de facto, a ser o centro do mundo, sobretudo quando estamos neste confronto direto entre a China e os Estados Unidos. E por isso nós não nos devemos meter, ou não devemos tomar aqui um partido muito claro para um lado ou para outro. E isto, de certa forma, é estratégico. Ou seja, viram o escândalo que houve há poucos dias, porque a Comissão Europeia, num documento, houve um leak que mostrava que a Comissão tentou aguar um bocadinho a linguagem em relação à China. E obviamente que isto visto do ponto de vista que podemos estar aqui a falar, vá lá, em família, dizemos, mas a Comissão cá está, não quis ofender os chineses. Não é uma questão de ofender os chineses. Eu acho é que a União Europeia deve ser ou deve estar, de certa forma, neutral a algo que é uma guerra entre estas duas superpotências e com isso ganhar vantagem. Vantagem no 5G, vantagem na economia circular, naquilo que são o futuro do mundo, e portanto eu acho que podemos de certa forma sair. Eu lembro, vou-vos dar aqui um exemplo muito concreto na ciência que me lembro bem. Quando olhamos para os artigos científicos mais citados no mundo, aquilo que aconteceu nos últimos 10 anos foi que os Estados Unidos desceu e que a China subiu. A Europa tem-se mantido sempre nos melhores níveis de artigos científicos e de publicações. Portanto, a guerra não é connosco, nós podemos continuar aqui a tentar para o futuro. Portanto, isto era sobre este ponto. Depois, em relação ao clima, eu acho que nós estamos a viver um momento em que temos que passar um bocadinho do ativismo para a indústria e deixar a ideia de que a Europa é o líder nas alterações climáticas como a nossa grande carta de visita. Eu acho que daqui a 20 ou 30 anos as pessoas vão querer vir para a Europa porque a Europa
terá menos poluição do que outras partes do mundo, porque as cidades europeias são mais limpas. E, portanto, isso vai ser uma diferenciação em relação a outras partes do mundo. Aquilo que nós vemos hoje de muitas pessoas que vêm de outras partes, do mundo, é que uma dos cartões de visita é exatamente esse. E, portanto, a Europa deve ter, acho que a ideia do Green Deal da Ursula von der Leyen foi, sem dúvida, das melhores ideias políticas, porque o que ela está a fazer não é nada de novo, está apenas a fazer o packaging daquilo que a Europa já estava a fazer, mas que não conseguia vender. Ou seja, nós não conseguíamos vender a nossa liderança em termos de indústrias na área da economia verde. E ela está a empacotar essa liderança e dizer, não, nós somos líderes, venham ter connosco. A iniciativa que ela tomou agora, por exemplo, para dia 4 de maio, segunda-feira, sobre as vacinas, vai ser também mais uma vez a liderança da Europa. Não sei se deram conta, no dia 4 de maio vai haver um lançamento de uma ideia de, no fundo, levantar fundos para a vacina do Covid, que vai, não só do Covid, mas para as futuras pandemias, em que vamos tentar chegar a 8 mil milhões de euros. E mais uma vez nós vamos ver, o que é que vemos? Vemos a Comissão Europeia, com o Bill and Melinda Gates Foundation e com o Wellcome Trust, que são duas das maiores fundações do mundo. Portanto, a Europa tem que tomar a dianteira. E depois tínhamos aqui esta pergunta sobre os cenários no futuro. Eu penso que a Europa da defesa e a Europa da segurança vão sair reforçadas desta crise, porque nós vamos nos dar conta que a nossa defesa europeia não pode depender dos outros. Nós não podemos estar num mundo que vai ser, de certa forma, desde os ataques, dos ciberataques, até às pandemias, até aos vírus, a Europa tem que se proteger. E isso tem a ver com os nossos sistemas de defesa e de segurança. E até agora a Europa teve, como sabem, em 1950, os franceses já tinham tido a ideia de um exército europeu na altura. Só que, na altura, não se conseguiu, porque, no fundo, a Alemanha estava ainda numa posição muito frágil e deixámos e abandonámos, a partir de 1950, a ideia da construção de uma defesa europeia. O que é que nós vimos durante estes 50 anos? Foi ineficiência total, não é? Nós comparamos os sistemas de defesa europeus com os americanos. Nos Estados Unidos há 1 ou 2 tipos de helicópteros, na Europa há 20 ou 30. Submarinos, todos os sistemas e os materiais de defesa estão completamente fragmentados na Europa porque cada país faz o seu. Isto tem um custo brutal, portanto só a ideia central de ter uma central de compras, uma central de inovação da Europa em relação à defesa para conseguir produzir o nosso próprio material, eu acho que só isso já é um grande avanço. Portanto, esse foi o passo que demos na comissão anterior. Agora, o segundo passo tem a ver com a nossa segurança, sobretudo em termos dos sistemas de informação, não é? Aquilo que falhou durante os ataques terroristas foi que nós, na Europa, temos serviços de informação que não confiam uns nos outros e, portanto, enquanto não houver uma capacidade de um sistema de informações que seja um sistema de informações europeu, vamos continuar a ter problemas de terrorismo no futuro e, portanto, eu acho que aqui temos uma oportunidade. Engenheiro Carlos Moedas, obrigadíssimo. Vou aproveitar para fazer 2 perguntas finais. Em primeiro lugar, como podemos sair fortalecidos desta crise com a falta de mão de obra disponível na Europa para criarmos mais empresas, indústrias, sendo que já antes desta crise havia falta de mão de obra, tendo em conta, sobretudo, como já endereçou o tema da demografia, que se encararmos o crescimento económico como ganhos de população e ganhos de produtividade, se não temos o crescimento dos ganhos de população, será que teremos a capacidade de ter os ganhos de produtividade necessários? Isso, uma pergunta. E para terminar, tendo aqui uma plateia de 120 empresários, membros de direção, alta direção de empresas nacionais, que conselho lhe dá e que mensagem final nos deixa? Muito obrigado. Muito bem. João, em relação à falta de mão de obra,
eu acho que, obviamente, voltaria sem dúvida ao tema de que a Europa precisa de mais mão de obra e de mão de obra qualificada. Mas isto leva-me talvez ao ponto mais importante, que é como é que nós vamos desenhar a educação no futuro, não é? E a oportunidade que hoje temos aqui e que escolas como a AES têm é de redefinir aquilo que vai ser a educação do futuro. Porque nós estamos hoje ainda num paradigma muito longe do que é a preparação para uma vida de relação entre a universidade e as empresas e a universidade e as pessoas. E a AES tem sido, de certa forma, pioneira nessa relação ao longo da vida, e esta relação que têm, por exemplo, com o vosso alumni é a prova disso. E, portanto, nós vamos ter que redefinir um bocadinho o que é que na educação vai ser digital e o que é que vai ser físico. Talvez já não faça sentido continuarmos a dar grandes aulas com 300 pessoas lá dentro para repetir aquilo que um professor repete todos os anos. E, portanto, talvez isso faça mais sentido ser digital. Mas depois aquilo que é a transmissão da experiência do professor na resolução dos problemas, aluno a aluno, em pequenos grupos, essa relação física, ela é essencial. E é essa relação física que faz a diferença entre alguém que consegue mudar de profissão, alguém que consegue resolver problemas em diferentes profissões, para alguém que apenas tem aquilo que é uma aprendizagem puramente académica. Ou seja, eu vou falar aqui no caso que conheço melhor do técnico. Um engenheiro que saía do técnico há 20 anos como eu, tinha um conhecimento académico de livro enorme, mas era incapaz de ir num primeiro dia para uma obra, porque nem sabia o que é que ia lá fazer. Sabia menos do que um pedreiro que tivesse um mês de experiência. E, portanto, temos aqui esta movimentação da educação para o aprender a ser e o aprender a compreender mais do que apenas a parte académica. E eu acho que isso tem a ver, no caso, a OCDE fez um estudo há pouco tempo em que mostrava que a questão aqui da falta da mão de obra é um mismatch de skills. Portanto, aquilo que nós temos hoje é pessoas que não conseguem muitas vezes encontrar um emprego porque não têm as qualificações, os skills certos, da set of skills que é necessário. E, portanto, como é que nós construímos ao longo da vida esse set of skills e como é que as universidades são o porto seguro e o porto de abrigo para essa construção. Depois, o conselho, eu não tenho, não tenho um conselho a dar para os empresários, porque eu acho que os empresários, sobretudo, vi de perto aquilo que foi os tempos de crise e vi aquilo que tem sido a transformação da estrutura portuguesa empresarial, não é? As pessoas às vezes esquecem-se que Portugal hoje as exportações são mais de 90 mil milhões e que muitas vezes falamos na Alta Europa, falamos naquilo que são, aquilo que temos cá, quando nós temos pequenas e médias empresas que exportam em conjunto muito mais do que a Alta Europa. Portanto, nós tivemos uma capacidade enorme de aumentar as nossas exportações no peso do PIB, que na altura, quando lembro-me que quando chegámos ao governo em 2011, eram 20% do PIB e que chegaram quase a 50% do PIB. E, portanto, acho que os nossos empresários, por aquilo que conhecem e por aquilo que viveram, têm uma vantagem em relação aos outros da Europa. É que muitos países da Europa não viveram aquilo que vocês viveram em 2011, 2012, 2013. E essa experiência de ter passado por uma crise na altura, que era uma crise assimétrica, porque era nossa, dos gregos, dos irlandeses, um bocadinho dos espanhóis, neste momento esses ensinamentos vão servir para sair desta crise de uma maneira que eu penso que será pelo menos mais criativa, mais inovadora do que outros. Eu vejo isso em relação à Bélgica, que conheço bem, em relação à França, em que a capacidade que os empresários têm tido só nesta altura da crise se reinventar com novos produtos através do online, através das vendas online,
é completamente diferente em Portugal e aquilo que se está a viver hoje em França ou na Bélgica. Ou seja, nós reagimos imediatamente. Eu acho que os nossos empresários tiveram a capacidade de dizer, eu tenho que mexer, eu tenho que fazer qualquer coisa, vou inventar e vou transformar aqui imediatamente como fiz durante a outra crise. Portanto, a minha mensagem é positiva, acho que estamos bem preparados e que os nossos empresários estão bem preparados. Portanto, sobretudo não desistam e acho que esta é mais uma, já vimos outras. Obviamente não sabemos se esta é muito pior do que a anterior, mas vai ser pelo menos tão má como a anterior, portanto é isso mesmo, acho que continuar a exportar e continuar a lançarem-se e a agarrar-se à vida, que é aquilo que vocês sabem bem fazer. Muito obrigado. Bem, então, dada a hora, se calhar vamos começando a encerrar e começo por agradecer ao João Valentim o suporte que esteve aqui a dar na orientação das perguntas e no bom ritmo da própria sessão. João, também acho que poderias se calhar falar um bocadinho também sobre as próximas atividades que se vão passar na AES, que não deixando Obrigado, o Fátima. seu modo próprio e a sua identidade própria, agora vive muito online e digitalmente, não é, João? Exatamente. Muito rapidamente, só dar nota que teremos já na próxima semana uma próxima sessão de continuidade, precisamente sobre o que estava a ser falado agora, o retalho online em oposição ao retalho offline. Portanto, um tema muito pertinente. Na semana seguinte teremos uma apresentação do inquérito alumni, teremos um short program sobre pricing na era digital, portanto, precisamente também estes temas mais digitais. Falaremos também, como a Fátima disse no início, sobre a economia social e o papel essencial das empresas. Portanto, ao longo das próximas semanas continuamos com uma oferta muito grande, quer de programas, quer de sessões, que podem consultar no site readytolearn.aes.pt. Obrigado, João. Então também agradecer ao agrupamento de alumni pela disponibilidade de preparar com ritmo este programa, que muito acompanha todos aqueles que estamos a viver. Eu costumo dizer que é a prova daquilo, tudo aquilo que ensinamos, não? Ou seja, viver exatamente neste mundo da incerteza, tomar decisões, não avaliar critérios, não deixar de lado os valores em que acreditamos, tudo isso a um ritmo muito acelerado. E sem dúvida agradecer muitíssimo ao Carlos, mais uma vez a disponibilidade, também o bom que é sempre ouvi-lo, gostei muito de várias notas que deu, como a crise, o caos, a tensão e as soluções. Acho que é qualquer coisa que vai ficar para sempre nas nossas cabeças. Quando estivermos em crise ou em causa ou em tensão, já sabemos qual é que é o caminho que leva à solução. E também outro em que dizia que a Europa avança sempre para mais Europa. Eu acho que mais longe do que a Europa é a vida e por isso eu acho que também que a vida avança sempre para mais vida. E é isso um pouco que também fizeram e estão a fazer muitos dos nossos empresários e organizações em geral, instituições e tudo isso. Esta rapidez, ou mais do que rapidez, a agilidade, na capacidade de adaptação aos novos tempos, é sem dúvida uma das características portuguesas, que já o demonstramos noutros séculos, diria assim, seguramente na última crise, e graças a Deus aprendemos para também nesta questão, nestes tempos de pandemia, nestes desafios da pandemia, ser interessante. Fico curiosa com este potenciar do reforço da coordenação da União Europeia, se concretizará ou não. Gostava muito que se concretizasse nestes desafios, que, como o Carlos explicou, são desafios transversais. A pandemia é um caso, mas foram outros avançados, como o clima, a demografia e etc. Tudo isso são problemas que não podem ser resolvidos, como disse muito bem, a nível nacional, e daí ser interessante tentar perceber até que ponto é que pode ser reforçada a coordenação de uma Europa mais unida.
Muito obrigado, Carlos, muito obrigada a todos os que estiveram presentes. Esta sessão, como todas as outras, vai-lhes ficar gravada e disponível no site que o João já referiu, no readytolearn.as.pt, para mais tarde recordarmos e repescarmos algumas das ideias que vale muito a pena, foram várias, umas atrás das outras, que vale a pena repescar, refletir, digerir, digamos assim, e depois passar à ação e concretizar no dia a dia. Obrigado, Carlos, está bem, pela disponibilidade. Espero, como disseste, que já foram várias as vezes que estiveste presente na AES. Não é certamente a última e espero ir até ao ponto de não abusar, mas que sejam muitas, está bem? Obrigado. Obrigado, boa noite. Tá? Obrigado. Então, adeus a todos.